Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. É, antes de compartilhar, deixa eu olhar para vocês para conversar mais fácil. Então, assim, o que a gente fez nessas aulas de OE, né? De quando a gente começou. A gente viu alguns exemplos de esquema. Então, comecei lá com um texto, né? Um recorte de um texto sobre história, sobre alguns povos, né? De uma certa região do Brasil. E, né? Foi feito um esquema a partir dali. Depois, eu pedi para vocês anotarem o que vocês sabiam sobre triângulos e fazer um esquema. E na última aula eu trouxe um texto sobre triângulos, a gente selecionou as palavras-chave, fez o grifo, né, para poder montar um esquema. Aí na aula de hoje, eu saí um pouquinho da matemática, eu trouxe um texto pequeno, tá? Mais voltado para a área de humanas, para a gente poder fazer um esquema. Só que a aula de hoje, na hora que for selecionar as palavras-chave, vocês vão anotar no caderno, né? Cada um vai anotar as palavras que achar mais interessante, que chamar mais atenção no texto, para a gente poder colocar essas palavras no Mentimeter. Acho que vocês já devem ter usado em alguma aula, né? É um site que você vai lá, digita algumas palavras e vai aparecer num gráfico, né? Num gráfico visual, tá? Por quê? A partir das palavras que mais se destacarem nesse gráfico, a gente vai montar o esquema. A gente, no caso, vocês, tá? Para as próximas aulas, eu ainda não conversei com a Dani para ver o que a gente vai fazer, se vai manter ainda no esquema, se vai abordar de uma maneira diferente, tá? Porque vocês sabem, as técnicas de OE, a gente fica bastante tempo, às vezes, na mesma técnica, para poder explorar vários pontos dela, né? No caso do esquema, como ele é bem simples, ele é um esqueleto, ele tem só a informação principal, é pouco, né, o que a gente consegue explorar, a não ser fazendo vários e vários esquemas. Eu acho legal, acho que seria interessante a gente tentar fazer, voltar para o mapa conceitual, tentar pegar algum assunto que, né, de alguma disciplina que vocês estão vendo agora, no momento, para tentar comparar, fazer esquema e mapa, né? Eu acho que seria mais bacana, mas vamos ver para as próximas aulas. Bom, eu vou compartilhar aqui o plano de aula, tá? Que aqui é que está o texto que a gente vai usar. Então, até, né, para mostrar para vocês como é que a gente prepara as aulas, né? Sempre na semana anterior às aulas, então, semana passada, eu preparei esse plano, aí eu faço esse plano aqui, mando para a Dani, aí ela lê e vê se está tudo ok, se eu posso aplicar. Então, né, eu mandei para ela, está tudo ok, estou aplicando hoje. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Então, exercitar as técnicas de grifo, palavra-chave marginalha no texto abaixo, para elaboração de esquema. É claro que, assim, para poder exercitar, né, a técnica de grifo e marginalha, a gente precisa ter o texto em mãos para grifar e fazer as anotações na lateral do texto. Mas a gente não tem esse texto em mãos, né? Então, a ideia aqui é eu ler o texto com vocês e enquanto eu faço a leitura, vocês anotem no caderno, tá? Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente por conta da aula ser online, né? A gente não ter essa condição de ter o texto em mãos. Então, este texto, ele foi retirado da apostila, né? Aprender Sempre, caderno do aluno do 9º ano do ensino fundamental, tá? Aprender Sempre é aquela apostila que vocês retiraram aqui na escola, que tem português e matemática, tá? Então, o pessoal do 9º ano, na apostila deles tem esse texto aqui. Então, o texto chama Riquezas da África para o campo artístico literário, patrimônio da humanidade. Então, quando a gente lê o título, né, ele já traz uma impressão, né, do que poderá ser dito neste texto.
Então, ó, riquezas da África para o campo artístico literário. Então, muito provavelmente vai falar, né, de coisas que tem na África, riquezas que tem na África para obras literárias. Então, alguém vai usar a África como inspiração, né? Então, só no título a gente já consegue grifar ou selecionar algumas palavras-chave. Então, se vocês conseguirem, já anotem, tá? Eu vou ler o primeiro parágrafo e vocês vão anotando. Se quiser, eu vou ler 2 vezes, tá? Se quiser primeiro ouvir a primeira vez e depois na segunda ir anotando. Ao longo do tempo, a África, região mais antiga do mundo, tem despertado interesse de pesquisadores e estudiosos, por seu ar misterioso e exótico e pelas diferentes civilizações que, aos olhos ocidentais, cultivavam hábitos e costumes bastante peculiares. A exemplo da civilização egípcia, que atestou o poder e a capacidade intelectual dos povos africanos. Pesquisas revelam a importância dessa parte do mundo para estudos do processo evolutivo da espécie humana. Então, vou ler de novo. Ao longo do tempo, a África, região mais antiga do mundo, tem despertado interesse de pesquisadores e estudiosos por seu ar misterioso e exótico e pelas diferentes civilizações que, aos olhos ocidentais, cultivavam hábitos e costumes bastante peculiares. A exemplo da civilização egípcia, que atestou o poder e a capacidade intelectual dos povos africanos. Pesquisas revelam a importância dessa parte do mundo para estudos do processo evolutivo da espécie humana. Então, anotem no caderno as palavras que mais se destacaram, que mais chamaram a atenção de vocês aí. Lembrando, né, que a gente seleciona as palavras que carreguem significado, né? Que quando a gente for ler essa palavra depois no esquema, a gente consiga fazer as relações, né? Então, por exemplo, se for colocar, vamos pensar, mais antiga, né? Então, a África é mais antiga. Então, mais antigo, o que ele está carregando ali, né? Ah, ele vai carregar o interesse, né, para pesquisador e estudioso, né? Porque se é uma região bem antiga, então os pesquisadores vão querer ir lá, né, para estudar, para ver o que acontece ou o que aconteceu naquela região. Então, a palavra que vocês anotarem tem que carregar um significado claro para vocês. Vou agora na segunda parte. Lembrando, então, que na primeira parte foi dito sobre a África, né? O que tem, qual é o interesse despertado lá, tá? Vamos ver a segunda parte. A trajetória dos povos africanos também tem inspirado poetas e escritores literários. O poema Vozes da África, de Castro Alves, poeta brasileiro, expressa uma temática de protesto e denúncia contra as atrocidades cometidas aos negros africanos no período da escravidão. Castro Alves também escreveu O Navio Negreiro, em 1868, poema que integra a obra épica Os Escravos, escrita em 1886, na cidade de São Paulo. O texto relata a situação sofrida pelos africanos vítimas do tráfico de escravos durante as viagens de navio da África para o Brasil. Então, enquanto que na primeira parte, né, foi falado sobre a África, o que é despertado de interesse, né, lá, né, então fala dos hábitos, né, dos costumes peculiares. Já na segunda parte, já traz essa relação da África com as obras literárias, né? Então, ali, ó, que inspirou poetas e escritores literários.
Mas por que que ele falou ali também tem inspirado? Porque a África também inspira lá os pesquisadores e estudiosos, né? Que eles vão lá para analisar, para ver, pensar o que que aconteceu. E inspira, né, os poetas que vão escrever sobre aquela história. Então, mais uma vez, a leitura. Só deixa eu tirar esse ponto aqui, que esse ponto não tem nada a ver aqui. A trajetória dos povos africanos também tem inspirado poetas e escritores literários. O poema Vozes da África, de Castro Alves, poeta brasileiro, expressa uma temática de protesto e denúncia contra as atrocidades cometidas aos negros africanos no período da escravidão. Castro Alves também escreveu O Navio Negreiro, em 1868, poema que integra a obra épica Os Escravos, escrita em 1886, na cidade de São Paulo. O texto relata a situação sofrida pelos africanos vítimas do tráfico de escravos durante as viagens de navio da África para o Brasil. Então, assim, né, as obras, aqui no caso do Castro Alves, né, tem o poema Vozes da África e tem também, né, o Navio Negreiro. Os dois são poemas. O Navio Negreiro, ele tá dentro, né, da obra Os Escravos. E o que que fala sobre o texto, né, no caso aqui do Navio Negreiro? Ele vai relatar a situação sofrida pelos africanos vítimas do tráfico de escravos durante as viagens de navio da África para o Brasil, tá? Então, a inspiração do Castro Alves para escrever foi, né, essa parte da história ali da África, tá? Conseguiram selecionar algumas palavras? Quem conseguiu, levanta a mão, para eu ter uma ideia aqui. Muito bem. Olha, bastante gente conseguiu fazer, então. Ô, prof, o meu não tem mais mão. Tô mais Não? joia mesmo. Não. Minha mão... Ah, tá, tem. Pior que tem. achou? Disfarça. Eu tava procurando os emojinhos. Ah, Pronto. não, ele fica separado, acho, né? Fica, eu tava ficando louca. Sabe que assim, né? É, né, um parênteses aqui, né? Vocês falaram de levantar a mão. A gente que está aqui dando aula, a gente está acostumado a mexer em algumas funções aqui do Zoom, né? Então, na hora de gravar, na hora de compartilhar, e quando a gente faz reunião com a Dani, com a Patrícia, com a Silvana, que daí elas estão, né, dando a aula, então a gente fica mexendo nessa parte de escrever no chat, de levantar a mão, né, para ter uma ideia de como é estar no lugar do aluno. E eu acho muito legal isso de levantar a mão. Então, eu estou na reunião, eu quero falar, em vez de eu abrir o microfone e falar, eu levanto a mão. Eu acho bem legal. Tem coisas no Zoom. A única coisa ruim do Zoom é que ele tem só 40 minutos. O resto eu acho muito bacana, né? Fecha parênteses. Então, pessoal, anotaram? Então, agora eu vou parar um pouquinho aqui de compartilhar. Eu vou mostrar para vocês, então, qual é o código que vocês vão entrar lá no Mente para digitar e anotar as palavras, tá bom? Então, vou compartilhar de novo para mostrar o site para vocês. Então, aqui, né? Aqui é onde vai aparecer para mim. O código é esse aqui em cima, ó. 10 14 167, tá? Então, é só entrar. Entra no site. Quem conseguir, tá? Quem tiver condições aí, se tiver com celular ou notebook, conseguir entrar no mente.com, né? Ó, esse é o site, mente.com. Aí vai abrir essa página. Vocês digitam esse código. 10 14 167, né? Aí clique em Submit. Eu não sei se assim fala em inglês, né? Mas enfim, clique aqui, aí vai aparecer para digitar as palavras. E vocês vão escrever as palavras que vocês quiserem ali, as palavras que vocês acharam mais interessante. Ué, será que não está dando? Apareceu erro aqui?
10, 14, 16, 7. 10, 14, 16, 7. E acho que esse código não vai dar, gente. Deixa eu tentar de novo aqui. Vê se alguém conseguiu com aquele código que eu passei. Não O consegui, meu não Pro. foi. Não? Ah, então eu vou abrir outro aqui. Vamos ver se esse vai. Não, esse daqui é de outra coisa. Não deixei anotado, né, o que era de cada um. Agora ficou. Vamos ver se é esse. Espera aí, gente, já. Deixa eu fazer um outro, é mais fácil. Eu entrei e deixei vários abertos, né? Mas aí eu não vi que os que eu deixei aberto não era o que eu queria. Aí, vamos ver o código que vai aparecer. 3705 373. Então, 3705 373. De novo, não vai dar certo? Vocês não conseguiram também, né? Não. Vocês não conseguiram com essa? 37. Não, tá. Ah, então vamos fazer assim, ó. Escreve no chat, então, mesmo, para ter salvo, tá? Aí depois eu. Ai, que coisa. Ontem deu certinho. 3705, 373. Por que será que não vai? Ontem eu fiz no segundo B, foi bonitinho. Eu não sei o que está acontecendo, não, galera. Então faz assim, ó. Escreve no chat mesmo, tá? Pode escrever aberto, tá? Não precisa escrever no particular para mim. Escreve as palavras que vocês colocaram, tá? Se vocês puderem colocar as palavras, escreve uma, envia, escreve uma, envia, em vez de colocar uma embaixo da outra, é melhor, tá? Aí assim fica mais fácil na hora de olhar, de observar para ler. Então, vocês façam isso, por favor. Agora mesmo, tá? Escrever no chat as palavras que vocês selecionaram. Para a gente ver aí o que cada um pensou. Então, ó, conforme vocês forem escrevendo, eu vou lendo aqui, tá? Então, apareceu a região mais antiga do mundo, mais uma região mais antiga do mundo, diferentes civilizações,
Patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade, região mais antiga do mundo, ar misterioso e exótico, região mais antiga, olha, a região mais antiga está aparecendo bastante. Riquezas da África, patrimônio da humanidade, patrimônio histórico, peculiaridade, hábitos peculiares e misteriosos, costumes peculiares, região mais antiga, patrimônio, ar misterioso e exótico, hábitos peculiares. Tá repetindo bastante coisa, muito bacana. Ó. A civilização egípcia que atestou o poder e a capacidade intelectual dos povos africanos, região mais antiga, diferente civilização, cultivavam hábitos e costumes, obras com temática de protesto e denúncia, ar misterioso e exótico. Vamos participar, hein? Os povos africanos inspiraram escritores e poetas vítimas do tráfico de escravos. Nossa, seria legal, né, se aparecesse certo lá aquele mente, né, que a gente estava tentando abrir, região mais antiga, sim, provavelmente ficaria destacado, né, porque trajetória dos povos africanos inspiraram poetas e escritores. Vocês querem que eu volte lá para o texto? Eu vou compartilhar o texto de novo, para quem não conseguiu anotar, aí consegue ver aqui. Tentar colocar as palavras que mais... Ó, teve uma palavra aí que, por enquanto, apareceu bem pouco, hein? Que eu acho que é uma palavra bem palavra-chave aí desse texto. É uma palavra, não é nem assim um trecho, uma frase. É uma palavra. Que eu vi que ela nem apareceu assim, sozinha. Ó, apareceu aqui. África tem importância no estudo do processo evolutivo humano. Sim, né? Esse trecho, que a África tem importância no estudo do processo evolutivo humano, é porque, né, no processo evolutivo humano, porque é uma região muito antiga, né? Como o próprio texto trouxe aqui para a gente, é a região mais antiga do mundo. Então, os povos, né, as pessoas que habitaram aquela região há milhares de anos, assim, eram diferentes, né, do que a gente é hoje, né? Então, o estudo do desenvolvimento humano, se a gente conseguir, os historiadores, né, os pesquisadores conseguirem estudar essas pessoas que viveram, né, há milhares e milhares de anos, vai poder entender esse processo evolutivo, né? O que aconteceu com o ser humano, né, daquela época para a época de hoje. Então, por isso, né, ter essa importância no estudo do processo evolutivo. Apareceu de novo, né, vítima do tráfico de escravos. Ó, a palavra que eu achei que ficou faltando, né? Porque quando a gente vai começar a fazer um esquema, não tem que ter a palavra principal, né? O que a gente vai fazer começar o esquema. Então, eu acho que o que faltou, né? África, né? Simples,
né? A palavra é simples, mas carregada de significado. Então, se você começar com África, já dá para puxar todas as informações. Aí teve alguns que colocaram riquezas da África, também, né? Se você começar com riquezas da África, aí já vai dar para puxar aqui. Inspiram pesquisadores e estudiosos, inspiram poetas e escritores literários. Aí os pesquisadores e estudiosos, né? Por que que inspiram eles? Por causa do ar misterioso e exótico, porque é importante para estudo do processo evolutivo da espécie humana. E por que que inspira os poetas e escritores, né? Porque os poetas e escritores relatam sobre a situação sofrida pelos africanos, as vítimas de tráfico de escravos. Então, a forma que vocês vão organizar para montar o esquema, como vocês estão cansados de saber, é vocês que vão pensar, tá? Mas não se esqueçam de colocar, então, o tema principal, que é a África. O que vocês vão querer colocar ali da África, né? Só África, ou riquezas da África, aí vocês que vêm, tá? África, região mais antiga, vocês é que sabem a forma que vocês vão querer organizar, tá? Deem um print aqui desse texto para, se alguém puder postar lá no grupo, mas em todo caso, esse material, tá? Esse arquivo, ele foi disponibilizado lá no Classroom para vocês, tá? Quem conseguir fazer o esquema já agora, né? Lembra, gente, esquema é simples, né? Poucas informações, mais informações com significado. Então, já pode fazer, aí tira a foto e posta lá no Classroom, tá bom? Para a aula de hoje é isso, então. É montar o esquema, né, com essas palavras que vocês selecionaram, monta o esquema e posta lá. Belezinha? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma palavra? As obras que apareceram ali, né? Que é O Navio Negreiro e Vozes da África, né? Esses dois poemas, vocês já leram, já conheciam, já ouviram falar? Ou então, Já ouvi né? falar, mas nunca li. Já ouviu falar? Sim. Já ouviram falar, então, do Castro Alves, né? Em algum momento. Eu não sei em que série, assim, da língua portuguesa eu não entendo muito mesmo. Eu não sei em qual série que estuda mais, assim, obras literárias, né? Assim, mais precisamente os escritores que escrevem poemas. Mas, em algum momento, eu acho que vocês devem ter visto ou vão ver ainda, né? Vocês estão no começo da segunda série, mas acho que em algum momento vocês vão ver o Castro Alves por aí, tá bom? Pessoal, tudo bem? Alguma perguntinha? Beleza? O que vocês estão achando dessas aulas de OE? Vocês estão vendo sentido em aprender a formar esquema? O que vocês estão achando? Ou para as próximas aulas a gente tenta relacionar as outras disciplinas para ficar mais interessante? Eu acho legal pegar conteúdo que a gente está aprendendo para, tipo, retomar, sei lá. Ou quando tiver prova, fazer sei lá, tipo, um esquema sobre o assunto. Vamos combinar assim? Quem quiser, tá? Me enviar, pode me enviar no WhatsApp mesmo, manda uma mensagem. Por exemplo, sei lá, vai de matemática, né? Que a gente está vendo funções periódicas. Aí você quer ver um esquema de funções periódicas, então manda para mim. Funções periódicas, que daí eu já vou saber o que que é. Então, de história, não tenho a mínima ideia do que vocês estão vendo de história, né? Mas, sei lá,
Nossa, gente, Segunda Guerra Mundial. Então, vocês querem um esquema sobre Segunda Guerra Mundial. Então, manda para mim. Esquema sobre Segunda Guerra Mundial. Então, faz isso. Manda no meu particular, no WhatsApp, o que vocês querem ver de esquema para as próximas aulas, tá? Aí eu vou conversar com a Dani certinho para a gente tentar fazer uma parceria com algum professor para a gente montar esses esquemas aí, tá bom? Combinado? Então, vocês mandam para mim, a gente um ajuda o outro. Vocês me ajudam a preparar as aulas e eu ajudo vocês a estudar, tá bom? Pessoal, obrigada pela aula de hoje, tá? Fiquem à vontade, então, para sair. Quem quiser já ir postando lá no Classroom. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá bom? Beijos Beijo, e boa aula.